Olá, eu sou André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre letramento científico. O que é o letramento científico? Quais são as suas características e suas relações com a vida cotidiana? Vamos lá? Quando a gente pensa em ciência, é muito comum a gente pensar em alta tecnologia, aquele laboratório cheio de tubos, com muita coisa acontecendo, uma pessoa vestida com aquele jaleco branco, toda aquela ciência no sentido estrito da palavra. Porém, a ciência, ela faz parte do nosso cotidiano. Desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos, a ciência está presente o tempo todo. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e prepara um café. No ato de preparar um café, ali tem muita ciência, desde a criação da cafeteira, da máquina, o funcionamento dessa máquina, ou mesmo se você preparar aquele café no coador, da forma mais tradicional, o esquentar a água, o diluir o pó de café, temos aí processos químicos, processos físicos de temperatura. Temos aí também a história do café aqui no Brasil como um produto da nossa economia, um produto que tem tudo a ver com a nossa história. Então, quando falamos de ciência, estamos falando de coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, os meios de transporte que nós utilizamos, ali tem muita ciência transformada em tecnologia. Quando nós utilizamos os nossos aparelhos, o celular, para localizar um lugar para onde a gente está indo, ali tem a tecnologia, a ciência por trás do aparelho celular, a ciência por trás da geolocalização. Quando falamos de temperatura do ambiente, do calor, do frio, da previsão de tempo, quando olhamos um termômetro no meio da rua e vemos qual é a temperatura, ali tem muita ciência. Enfim, a ciência de fato faz parte do nosso cotidiano. Agora, você sabe como aplicar a ciência no nosso dia a dia? Você sabe calcular o consumo de energia de um aparelho elétrico a partir das suas especificações? Elas estão lá naquela etiqueta que vem junto com o aparelho. Você sabe? Você sabe interpretar informações nutricionais lendo a embalagem de um produto alimentício? Você sabe explicar por que os pneus têm aquelas ranhuras e por que quando eles ficam careca é perigoso, é melhor substituir? Você sabe por que a ciência usa o latim como língua para os seus termos? Pois é, tudo isso tem a ver com a presença da ciência no nosso dia a dia. Para cada uma dessas perguntas que eu fiz, tem algumas explicações científicas. Mas quando falamos de ciência, afinal de contas, do que é que nós estamos falando? Bom, na origem, essa palavra significa conhecimento. E conhecimento tem várias formas de se expressar. Naquilo que nós entendemos hoje como ciência moderna, nós podemos enxergar várias formas de fazer ciência. E as formas de fazer ciência é que acabam dando o nome ao tipo de ciência que se faz. Então, nesse sentido, nós podemos falar em ciência da natureza. O que é a ciência da natureza? A ciência da natureza é a mais conhecida por nós. É aquela que estuda os fenômenos e os objetos biológicos, físicos e químicos. Podemos falar em ciências humanas. O que são as ciências humanas? São as ciências que estudam os fenômenos e os objetos culturais, sociais, históricos, a ação humana no mundo. As ciências formais. O que são ciências formais? São aquelas que estudam os fenômenos e os objetos abstratos, ideias, conceitos que a gente precisa definir por meio de palavras, por meio de discursos.
Agora, é importante lembrar que essa divisão, ela não é uma divisão absoluta, ela não é a única forma de dividir o conhecimento, existem outras também. Por exemplo, nós sempre ouvimos falar em ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. É uma forma de dividir o conhecimento de acordo com alguns parâmetros. O Enem divide a prova em 4 áreas científicas. A área das linguagens, a área das ciências humanas, a área das ciências da natureza e a área da matemática. Então, a divisão da ciência, os nomes que nós damos para elas, depende muito dos critérios que são adotados para escolher esses nomes. É uma divisão didática, feita para estudo, feita para que a gente possa pensar cada ciência dentro das suas especificidades. Mas é importante lembrar que no dia a dia, quando as coisas acontecem, enquanto você assiste essa aula, muita coisa está acontecendo, muitos fenômenos químicos, físicos, biológicos, sociais, culturais, políticos, linguísticos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, na realidade, a ciência ela apenas vai buscar entender certo fato a partir de certo recorte. E é a diferença de objetos de estudo e de métodos de estudo que vai acabar dando o nome a essa ciência. E cultura científica, você já ouviu esse termo? Pois é, cultura científica é o nome que se dá ao entendimento da ciência não só como uma forma de construção ou de aquisição de conhecimento, mas sim como uma forma de ver o mundo, uma forma de viver, uma forma de pensar a realidade, enfim, uma forma de cultura. Nesse gráfico que aparece aí para você, nós temos 4 quadrantes. Em cada um desses quadrantes nós temos um aspecto da cultura científica. Então, a cultura científica nós podemos escolher começar, novamente, esse gráfico ele é apenas didático, mas nós podemos começar pensando na produção e na difusão da ciência. Então, quem é que produz e difunde essa ciência? Pensando ciência como uma área de conhecimento específica, com termos técnicos específicos, que precisam ser estudados, compreendidos tecnicamente, essa ciência ela começa na formação do cientista, ela começa ali nos laboratórios, nas universidades, nas instituições científicas, e aí ela vai ser difundida por meio de veículos de comunicação. No segundo quadrante, nós temos ali o ensino da ciência e a formação do cientista. Nós temos os cientistas que já estão na sua carreira e que vão receber os novos cientistas, os alunos que entram para as universidades, a ciência ensinada no ensino básico escolar, porque ali nós já temos contato com a ciência. Então nós temos ali o ensino da ciência e a formação dos cientistas que são professores para os cientistas que são alunos. No terceiro quadrante, nós temos o ensino para ciência, dos cientistas, professores, museólogos, pessoas que vivem nessas instituições e que vão ensinar ciência para pessoas que não necessariamente serão cientistas, mas que estão ali para aprender alguma coisa. Então, quando nós vamos a um museu, seja um museu de ciência natural, seja um museu de ciência humana, seja qual for o museu, nós temos ali pessoas que são cientistas, especialistas em determinadas áreas e que vão ensinar essa ciência para esse público, que são os alunos naquele contexto. Então, é também uma forma de cultivar a ciência em sociedade. E no quarto quadrante, nós temos a divulgação científica. Pois é, essa divulgação ela vai acontecer tanto entre os pares, como nós costumamos dizer, ou seja, de cientista para cientista. Então, fazer ciência é compartilhar esse conhecimento. Se eu faço uma descoberta, não adianta eu ficar com essa descoberta só para mim. Eu preciso escrever artigos, eu preciso escrever trabalhos científicos e compartilhar com a comunidade científica. Os meus pares vão analisar o que eu fiz e vão dizer se ali há ou não ideias que são
falseadas, ou seja, ideias que podem ser contestadas. Se não houver, a teoria é tida como fato. E aí passa a valer essa teoria. É claro que a ciência não para de pesquisar. Ela vai sempre procurar mais e mais, porque o papel da ciência é sempre buscar o conhecimento ao máximo possível, mesmo que ela já tenha uma ideia sobre as coisas. A ciência também pode ser divulgada para as pessoas que não fazem parte da comunidade científica, a população em geral. Isso é feito a partir de veículos de divulgação científica. Hoje nós temos blogs, nós temos sites, nós temos revistas, nós temos perfis, canais nas plataformas de vídeo, nas plataformas de streaming, nós temos podcasts, nós temos perfis no Instagram, enfim, é muita gente divulgando ciência. Importante lembrar, divulgação científica não é fazer ciência. Divulgação científica é colocar a ciência ao alcance da população em geral. E vamos agora para a hora da tirinha. Precisamos aumentar a nossa eficiência. Teríamos que investir milhões em pesquisa. Que tal um supervírus novo? Se espalhássemos um boato de que vacinas fazem mal, poderíamos trabalhar com os vírus e bactérias que já estão no mercado a custo zero. Promovida a funcionário do mês. Como nós vimos aí nessa tirinha, ela brinca um pouco, ela satiriza uma situação que é bastante séria, que é a do negacionismo científico, que está muito ligado à produção de fake news, à desinformação, a ideia de fazer com que as pessoas desacreditem da ciência, dos cientistas, e acabem aí tendo ideias bastante equivocadas, como a ideia, por exemplo, de que as vacinas vão produzir autismo ou vão implantar algum tipo de chip, alguma coisa, que vacinas estão sendo utilizadas sem fazer teste. Enfim, ideias equivocadas sobre ciência, ideias equivocadas sobre os processos que fazem parte da nossa vida. E ela brinca um pouco com isso, para que nós fiquemos aí atentos a esse tipo de coisa. Vejamos que os personagens dessa tirinha são aquela representação da morte. Pois é, a ciência ela é fundamental para a manutenção da vida e para a qualidade de vida. E a alfabetização científica? O que seria essa alfabetização? Bom, vamos primeiro lembrar o que é alfabetização. Alfabetização é o processo de aquisição do código linguístico. Então, quando nós começamos a estudar lá no ensino fundamental, nós vamos aprender como transformar aquilo que nós falamos, a língua que nós falamos, em língua escrita e como ler essa língua escrita. Esse é o processo de alfabetização, é a aquisição desse código linguístico escrito e é a leitura desse código escrito. A alfabetização científica, então, é o conhecimento do léxico das ciências. O que é o léxico? O léxico é o conjunto de palavras que estão relacionados à ciência. É também conhecido como vocabulário. E é o conhecimento dos procedimentos básicos de experimentação, o famoso método científico. Vamos lembrar um pouquinho como que é esse método? Então ele funciona da seguinte maneira: quando o cientista de qualquer área ele percebe um fenômeno peculiar, ou seja, alguma coisa que chama a atenção e ele quer entender esse fenômeno, a primeira coisa que ele vai fazer é observar o fenômeno para ver como ele acontece. Depois que ele observa, ele vai começar a fazer perguntas sobre esse fenômeno. Ele vai começar a questionar qual é a causa desse fenômeno,
como que os processos estão acontecendo, quais são as consequências, enfim, ele vai fazer todas as perguntas que surgirem para que ele possa entender esse processo científico. Um detalhe importantíssimo, o cientista, ele não julga, ele simplesmente busca entender. Depois disso, a partir dessas questões, ele vai começar a levantar hipóteses. Ele vai começar a pensar assim: será que se eu fizer assim o resultado é esse? Será que se eu fizer isso eu posso ampliar esse processo científico? Será que eu posso diminuir esse processo se ele quiser interromper, se for algo ruim? Enfim, ele vai começar a levantar hipóteses. A partir das perguntas vai começar a levantar hipóteses sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre quais as possibilidades que ele tem dentro desse processo científico. E finalmente, com essas hipóteses, em algum momento ele vai chegar a algumas conclusões. Essas conclusões, elas ainda não são vistas como um fato científico. Para isso, elas precisam ser testadas e a partir disso, a partir do momento que ele testa essas conclusões, confirma essas conclusões, ele publica o resultado na forma de um artigo, na forma de um trabalho, de uma dissertação, na forma de uma tese, enfim. E o letramento científico? Bom, letramento é um grau a mais aí do processo. Então, a alfabetização é você conhecer as palavras. Então, você consegue, ao ler um texto, você consegue reconhecer palavras que estão ligadas a certas áreas de ciência. E você tem uma noção aí do processo científico, do método científico. O letramento é um passo a mais, é um avanço. O letramento é o domínio do discurso científico. Aí você já não conhece só as palavras, você já sabe como explicar coisas a partir das palavras, a partir dos conceitos, a partir das ideias do processo científico. Então é o domínio da leitura de textos científicos, compreendendo o que eles estão dizendo, e também a escrita de textos científicos. O mais alto grau de letramento científico é a pessoa que não só consegue ler e entender plenamente um texto, mas também consegue escrever um texto científico. É o conhecimento sobre os processos científicos, é o uso de conceitos e processos científicos em situações cotidianas. É quando nós nos tornamos capazes de, ao olhar alguma coisa acontecendo, explicar aquilo cientificamente. É importante pensar que há diferentes níveis de letramento científico, da mesma maneira como há diferentes níveis de letramento de modo geral. Então, há pessoas que dominam plenamente a língua em suas mais variadas situações e conseguem tanto ler quanto produzir textos diferentes. Assim também é com o letramento científico. Há pessoas que já têm pleno domínio dos conceitos científicos, do vocabulário científico, do discurso científico. Essas pessoas são capazes de olhar um fenômeno e explicar. Ninguém tem total domínio sobre todas as ciências. E muita gente tem também conhecimentos parciais sobre ciências. Então há diferentes níveis. Não é preciso ser um cientista formado para ter esse letramento. Então, por exemplo, há um nível de letramento científico que nos permite, por exemplo, pegar uma conta de água e ler todas as informações que estão naquela conta de água. Reconhecer todas as siglas, todos os códigos que estão ali e entender exatamente todas as informações que estão nessa conta de água, na conta de luz, enfim. Esse é um nível de letramento científico. E as formas de fazer esse letramento científico, de alcançar esse letramento científico, quais são? Nós podemos falar aí em 3 formas de letramento científico. O letramento prático, que é aquele que envolve questões práticas do nosso dia a dia, questões de saúde, de alimentação, melhoria dos padrões de vida. Um exemplo disso é as vantagens do aleitamento materno. Entender as vantagens, entender todos os processos que acontecem ali, desde os processos químicos e biológicos que tem a produção do leite
pelo corpo da mãe, a importância desse leite como nutriente para a criança, a relação social e afetiva que existe entre a mãe e essa criança, enfim, todos os processos científicos que envolvem o aleitamento materno. Entender isso de forma prática, assim, no cotidiano, é o nível de letramento prático. Tá? Há o nível de letramento, a forma de letramento cívica. Essa qual que é? Essa é quando nós conseguimos nos posicionar diante de políticas públicas relacionadas à ciência e tecnologia nas áreas de saúde, agricultura, transporte, economia, entre outras. Então, quando nós conseguimos entender que existem políticas públicas que podem interferir nesses processos científicos e conseguimos pensar sobre essas políticas públicas, conseguimos atuar nessas políticas públicas, conseguimos escolher os nossos candidatos pensando em políticas públicas nas áreas científicas, enfim, quando a ciência começa a fazer parte da política e a política é entendida como parte também do processo científico, essa é a forma de letramento cívica. E existe a forma de letramento cultural, que é o interesse pela ciência como um produto da cultura, assim como a música, assim como o cinema, assim como a literatura, também são produtos da cultura. Então, entender que ciência é parte de uma sociedade, que essa sociedade tem uma linguagem, que tem hábitos, tem costumes, tem necessidades e que tudo isso faz parte da cultura. E que a ciência vai atuar nessa cultura. Então, entender a ciência também como parte da cultura. E chegamos ao final dessa nossa videoaula. Aproveite bastante aí o Saiba Mais, os links que estão aí na plataforma, para você poder se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo de hoje. A ciência como um todo não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Albert Einstein. Bons estudos!